Amados irmãos, estamos de volta. O vídeo anterior foi interrompido por falta de espaço aqui no cartão. Então eu estou retornando para encerrar aquilo que nós tratamos no vídeo anterior. Esse vídeo anterior foi intitulado A Morte de Lázaro como Pedagogia da nossa morte. Pedagogia da nossa impotência, né? Então tá, eu dizia no meu vídeo anterior, quando ele abruptamente foi encerrado, o seguinte, que agora, em função de toda a humanidade ter quebrado a velha aliança, ter se rebelado contra Deus, ter transgredido a aliança, a velha aliança, como Adão fez, não obedecendo a Deus, em razão disso, todos foram o quê? Toda a raça humana foi condenada. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 deixa claro que todos pecaram. Todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão condenados. Então, em razão disso, em razão da velha aliança que Deus promulgou entre ele e seu povo ter sido quebrada, agora a existência de um povo de Deus, de um remanescente povo de Deus aqui na terra, dependerá única e exclusivamente da eleição da graça. Vamos ler o texto. Romanos, capítulo 11. Vamos lá, vamos ler em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Gente, por que é segundo a eleição da graça? Porque a primeira aliança foi baseada nas obras. Como o homem transgrediu, foi condenado, toda a raça fora condenada. Então agora a nova aliança, ela está baseada na graça de Deus. É Deus agora que vai salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Aqueles a quem Ele elegeu lá na eternidade para salvar. É assim. É o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 11,5. Olha o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Pelas obras foi durante a velha aliança. Agora é pela graça. Isso significa o quê? Significa que a nossa salvação vem de Deus. E olha, uma coisa que arminiano coloca na nossa conta, de nós reformados, calvinistas, algo que a Bíblia deixa claro que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus? A atribuição de escolher a quem salvar pertence a Deus. Aí vem o arminiano e fala o seguinte: não, isso é um mau entendimento de vocês. A Bíblia fala do livre-arbítrio, cada um tem um livre-arbítrio para poder decidir se quer ou não ser salvo. Se vai querer ou não seguir e servir a Deus. O arminiano vai dizer isso. Que essa história de salvação contada por nós, reformados, não é conforme nós mostramos na Bíblia. Isso é uma história isso é a invenção da nossa cabeça. O arminiano vai dizer isso. O arminiano não aceita o fato de que se o Senhor não determinar especificamente quem deve ouvir e quem não deve ouvir o Evangelho, ouvir que eu digo é assimilar, entender. Se o Senhor não determinar quem vai ouvir o seu Evangelho, quem vai entender a palavra, a sua palavra que vivifica, se Ele não determinar, quando Ele expor a sua palavra, todos ouvirão. É isso. É por isso que esta analogia da qual eu me utilizei, tratando de refletir aqui as lições tiradas do fato de Jesus ir até o túmulo de Lázaro e chamá-lo à vida, é isso que essa analogia nos ensina, dentre outras coisas. Se Jesus não cita o nome de Lázaro, se ele chega na frente do túmulo de Lázaro e diz: venha para fora,
todos que estavam mortos ali, naquele local, voltariam à vida. Mas ele escolheu, determinou ressuscitar Lázaro apenas. E por isso ele evoca o nome de Lázaro. Se a palavra do Evangelho, que é anunciada, essa palavra que nós lemos aqui em João 6,63, que é vida, é um espírito e vida, essa palavra de Jesus, se ela não vier acompanhada do nosso nome, o que pressupõe o quê? Uma escolha anterior, toda criatura será salva, ou seria salvo. É por isso que agora, o remanescente do povo de Deus que sobrevive, é pela eleição da graça. Não é mais por obras, não é mais por obediência a uma determinada lei de Deus. Não mais, a velha aliança foi quebrada. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, o seu amor é tão complacente em relação aos seus escolhidos, que ele vai salvar muitos a quem ele escolheu lá na eternidade. É por isso que o Evangelho é eterno, é por isso que o Evangelho é eterno. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 10, nos diz que Deus nos salvou e nos chamou segundo a sua própria determinação e graça, não segundo as nossas obras, antes dos tempos eternos. Ele fez isso. Ele fez isso. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que direcionar o seu chamado. Tem que direcionar. Muitos são chamados, Mateus 22, 14. Poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? Quem escolhe? Sou eu que escolho a Deus, como nós vimos aqui que é impossível? Não, é Deus que tem que me escolher. Se Deus não me escolher, eu estou perdido. Agora tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Os arminianos atribuem a nós muitos erros, muitos equívocos. E um deles é o seguinte, olha, esse negócio de Deus eleger e predestinar para salvar é errado. Porque Deus, se ele fizer isso mesmo, ele está sendo parcial. Ele não está sendo justo. Então, se Deus escolher alguém que não quer ir para o céu, e ele chegar para o, suponhamos aqui, né, o José, você não quer ir para o céu, mas eu escolhi, eu elegi você e eu predestinei você para ir para o céu. Então, mesmo que você não queira, eu vou te levar. O arminiano vai imaginar as coisas deste modo. É como se nós estivéssemos ensinando isso. Deus chegando para o José, que não quer ir para o céu, não quer nada com Deus. E chegando para José, Deus diz o seguinte, olha José, eu escolhi você, eu elegi você, portanto eu vou te predestinar ao céu. Aí José se vira para Deus e diz, Senhor, mas eu não quero ir para o céu, não. Não, mas você vai, porque eu elegi você e predestinei você, então você vai. Aí José bate o pé e fala, não, mas eu não quero ir. Não, mas você vai, porque eu elegi você, eu escolhi você, eu predestinei você, então você vai. É assim mesmo que a Bíblia ensina que as coisas são? Enquanto que, por outro lado, Deus chega no Joaquim e fala, Joaquim, eu não vou te levar para o céu, porque eu não elegi você, eu não predestinei você. Mas aí o Joaquim se volta para Deus e diz assim, mas Senhor, eu quero ir para o céu. Não, mas você não vai. Mas Senhor, eu quero. Não, você não vai, porque eu não te elegi e não te predestinei. Senhor, mas eu quero. Não, você não vai. Ora, meu Deus do céu, é isso que a Bíblia diz? É assim que nós ensinamos que se dá eleição e predestinação? É óbvio que não. Agora, o arminiano não aceita que Deus é Deus e ele escolhe quem ele quer. O arminiano não aceita isso. O arminiano não aceita o que está em Mateus capítulo 20, verso 15. Mateus
20, verso 15. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Diz Deus para nós. Será que não é lícito fazer o que eu quero com o que me pertence, com o que é meu? O arminiano não aceita isso. Para o arminiano, Deus não tem o direito de fazer o que ele quer com aquilo que lhe pertence. É como se Deus não fosse Deus. Deus tem um plano agora. Este plano agora está baseado na nova aliança, está fundamentado na sua nova aliança, que é pela graça. Não é mais pelas obras. Não é mais pelas obras. É por isso que, como diz Paulo aqui, olha, em Romanos 11, versos 7 e 8. Vamos ler? Que diremos então? Que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Olha só como esses versículos são reveladores. Olha só. O que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Veja, o que Israel buscava, não alcançou. Por que que a Israel não alcançou aquilo que buscava? A eleição conseguiu isso. Israel buscou alcançar o quê? A redenção, a salvação, a vida eterna, através da sua obediência. Ou seja, de uma nova tentativa de obediência. Foi pelas obras que Israel tentou se salvar. Foi pelas obras, pela sua própria obediência, ou tentativa de obedecer às leis de Deus novamente, que Israel tentou se salvar. Foi por isso que Paulo diz aqui que o que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Então, já que Israel de novo quebrou a aliança de Deus, mais uma vez, Deus tem que salvar pela eleição. Ou seja, o que é a eleição? Senão a escolha dele. E aí, o que ele faz? Ele elege uns, os demais, diz o final do verso 7 aqui, início do verso 8, os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, aqueles a quem Deus elege, o seu espírito vai até esses e os convence da justiça, do pecado e do juízo. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Deus veio até mim porque Ele me elegeu e me chamou à vida. Paulo, venha para fora. Me deu vida, gerou em mim um novo nascimento, uma nova vida. Me deu o dom do arrependimento, através do qual eu me entristeci pelos meus pecados, pela minha condição terrível diante de Deus. Me deu o dom da fé. E quando Deus me deu o dom da fé, aí eu pude dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio. Eu quero ser Teu. Eu quero servir-Te. Eu quero seguir-Te. Eu quero morar contigo. Eu quero, Senhor. Eu aceito ser Seu. É assim que é. E os demais? Os demais foram endurecidos. Como é que Deus endurece aqui? Porque Deus está trabalhando com gente ímpia. Gente que não quer nada com Ele. Gente que não sente o desejo de estar com Ele. Gente que não tenha o coração voltado naturalmente para Deus. Então, como é que Deus endurece o coração desses? É não citando o nome deles quando o Espírito Santo passa chamando. Muitos são chamados. Chamados como? A pregação geral do Evangelho. O Evangelho é pregado, geral, em todo o mundo, toda nação, tribo e língua. O Evangelho é pregado, esse chamado é geral. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados.
mas poucos escolhidos. Somente para os escolhidos, o Espírito Santo vem e chama-lhes, assim como chamou Lázaro: fulano, venha para fora. Beltrano, venha para fora. Cicrana, venha para fora. É assim que é. É assim que se dá o endurecimento. Deus tem que citar o nome, porque se ele não cita o nome, todas as criaturas se converterão, porque a sua palavra é poderosa. A palavra de Deus é vida. Ou você, arminiano, não crê nisso? Claro que crê. É deste modo que Deus endurece. Não é que Deus, veja bem, não é que Deus chega lá e vai travar o coração dos ímpios, não. Ele endurece, não citando o seu nome no chamado. Porque este a quem ele endurece também vai ouvir o chamado do Evangelho. Também vai ouvir o chamado. Se ele não for escolhido, se ele não for eleito, o Espírito Santo não o convencerá. É deste modo que Deus endurece. Agora, se você me perguntar, por que que Deus fez assim? Por que que Deus fez assim? Deus não é injusto por fazer assim? Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, é óbvio que Deus não é injusto por fazer assim. Sabe, aqui em Romanos, capítulo 11, aí mesmo, verso 22, diz assim, olha: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. A Bíblia pede, então, Paulo especificamente está pedindo para a gente considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. É bom a gente considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Severidade, como diz o texto aqui, para com os que caíram. Mas para com aqueles a quem Deus elegeu, bondade. Por quê? Deus quis. Foi do agrado de Deus. Esta é a única resposta que nós podemos dar. Porque assim Deus quis. Porque assim foi do agrado de Deus. Não adianta você tentar entrar na mente de Deus. Não adianta você tentar sondar a mente de Deus. Não adianta você tentar entender, assimilar os porquês de Deus. É por isso que Paulo diz aqui mesmo em Romanos 11, verso 33, olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Inexplicáveis e insondáveis são os juízos de Deus e os caminhos de Deus. Não há como a gente explicar, não há como a gente sondar. Agora, diante disso eu digo amém, glória a Deus, aleluia. Porque é a vontade de Deus expressa na sua palavra. Eu vou continuar afirmando e reafirmando estas verdades aqui. Doa a quem doer, custe o que custar, haja o que houver. Porque para isto eu fui chamado. Para isto Deus me levantou para fazer esta obra aqui na TV Caminho Livre. Doa quem doer, custe o que custar, haja que houver. Eu vou continuar anunciando a palavra desse Deus maravilhoso, independentemente de estar recebendo aqui pedradas, críticas, calúnias, gente tentando me repreender aqui como se tivesse alguma autoridade para me repreender. Gente tentando fazer minha cabeça como se eu fosse um imbecil, um idiota que não
não está convicto daquilo que crê. Não, esse irmão deve estar perdido, ele saiu da igreja adventista do sétimo dia, coitado, está perdido, não sabe o que é evangelho. Não, Deus não escolhe. Não, mesmo que Deus determine, ele não elege, ele não escolhe, ele não predestina ninguém. É tudo Deus deixou por conta do livre-arbítrio. Ah, meu Deus do céu, não perca o seu tempo em ficar me enviando e-mail, enchendo a minha caixa de mensagens com essas bobagens. Bobagens. A minha autoridade é a palavra de Deus aqui. A minha autoridade não é palavra de homem, não é arminianismo, não é romanismo, não é pelagianismo, nem calvinismo. Nem o calvinismo é minha autoridade. Eu não sigo Calvino, eu sigo a Cristo. Eu sigo a Cristo. Então, amados, eu faço o que eu faço aqui, não é porque eu quero aparecer, não. Porque tem muita gente que me acusa disso. Ah, você está querendo só aparecer, seu babaca, seu otário. Ah, meu Deus. Eu faço o que eu faço porque Deus me chamou. Eu não planejei isso aqui não. Deus me levantou para fazer isso que eu faço aqui. E porque eu amo esse evangelho maravilhoso. Eu amo. Mas eu só amo este evangelho maravilhoso porque Deus me escolheu. Deus veio a mim antes, me dando vida, me tirando da morte espiritual. Me elegendo e me predestinando e vindo até mim. Através do Espírito Santo, me convencendo, triunfando sobre a minha má vontade, porque foi assim que eu nasci, com má vontade. Que Deus abençoe a você que está assimilando esse evangelho maravilhoso. Você que está com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Deus abençoe você que dá glórias a Deus quando ao lermos aqui um texto da palavra de Deus e mostrarmos uma verdade aqui, você fala, ai meu Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi, eu nunca havia entendido isso, agora eu estou entendendo. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que agora está entendendo o evangelho, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto os judeus quanto os gentios. E eu rogo a bênção desse Deus, eu rogo o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.